E eu vou apresentar aqui para vocês, compartilhar minha tela, tá? Só um momento. Tudo aqui no chat, se todo mundo tá vendo a apresentação, perfeito. Maravilha. Então, vamos lá. Peraí, meu pai amado. Excelente. Então, vamos à nossa. Eita, pai, peraí, que agora eu dei uma de amadora aqui no. Ainda estão vendo, gente, a apresentação ou não? Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Só para mim identificar aqui. Menino, tem um jeito aqui que eu faço. Pronto. Então, sejam todas muito bem-vindas aqui ao planejamento milionário. O intuito dessa. Peraí, meu pai. Ai, senhor, peraí. Pronto, deixa eu ver se tem mais. Peraí, que tem pessoas aqui na. A Cláudia. Ah, tá entrando. Enfim, que eu fiz uma configuração diferente hoje e tem muitas janelas aqui abertas para mim. Mas vamos lá começar, certo? A nossa aula aqui. Eu espero que seja de fato. Olá, Lorena, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas para o Plano Milionário, né? Que eu estou compartilhando como eu faço esse plano, né? O plano que vai fazer com que eu chegue no final agora, dezembro de 2025, com todas as minhas metas batidas, como eu tenho feito. E eu vou compartilhar com vocês para que vocês consigam é, chegar nesse sentimento também. Tá ou só para mim que tá travando? Respondo aqui no chat. Tá travando um pouco? Não? Ah, tá certo. Perfeito. Então é só minha impressão mesmo. Então, parabéns a todas vocês que estão aqui. Se você tá aqui é porque você sabe que do jeito que está, não dá mais para continuar, né? Quem aqui conseguiu bater as metas 2025 todas, sem faltar nenhuma? Comentem aqui no para que eu consiga verificar com vocês. Todo mundo conseguiu bater a meta? Ficou faltando alguma? Ou engavetou na gaveta? Sempre falta, é verdade. Sempre falta uma ou outra, né? A gente acaba não conseguindo bater todas, certo? Mas agora vai ter essa virada de chave. Opa! Essa aula não é sobre aquela motivação, né? Porque a gente está no final do ano, aí sempre tem aquelas aulas meio que motivacionais para fazer com que a gente consiga entrar no ano mais motivada. Não é essa aula, tá? Ela não é também sobre promessas irreais. Por mais que eu tenha colocado o planejamento milionário, não é aquela aula que você vai sair daqui e chegar e pensar assim, nossa, é totalmente real da minha realidade, não, é algo realmente prático, até mesmo porque a maioria que me conhece sabe que eu sou uma mãe atípica, trabalho muito na realidade de mãe atípica, então sinto mesmo na pele. Todos os processos que eu vou apresentar para vocês são processos validados nesses anos que eu tenho agido como estrategista de social media, então
tudo isso aqui foram validados na minha vida e também na prática de quem já aplicou isso. E grandes empresas, elas sempre fecham uma semana ou um mês para se planejar para o próximo ano. Infelizmente, isso não acontece com pessoas que estão empreendendo. Às vezes a gente acaba atropelando muita coisa e isso acaba prejudicando hoje o nosso faturamento e também a nossa vida como um todo, justamente por falta desse planejamento. E é isso que nós vamos aprender aqui. Essa aula que eu vou dar para vocês é sobre o planejamento estratégico validado que eu uso no meu negócio para crescer todos os anos. Então, assim, todos os anos, no início do ano eu vejo quanto é que eu faturei e no final do ano eu vejo que eu já consegui alcançar um faturamento 3 vezes, às vezes 4 vezes, 5 vezes a mais, justamente por conta do plano que eu tracei ali no início do ano e todas o que isso implica. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Bem, a minha história. Em 2023, eu quero contar aqui para vocês verem como esse plano, isso que eu vou compartilhar com vocês, eles vão dar um boom na vida de vocês também. Em 2023, eu já trabalhava com marketing digital, eu não era iniciante, eu já trabalhava para a minha loja física e resolvi abrir para o mercado em geral, né? E quando eu não estava parada e mesmo assim o meu faturamento mensal ele era de R$ 2.300. Eu trabalhava muito. Eu criava conteúdo. Gente, eu cheguei a postar 2 vezes por dia, como os grandes players. Não sei se vocês já escutaram aí, que precisa postar 2, 3, 4, 5, sei lá quantas mil vezes por dia e só assim que você consegue, ou então precisa viralizar. Isso a gente escutava muito, até hoje também se escuta muito, que você só consegue vender quando você viraliza ou tem milhares de seguidores. Quem aqui já escutou esse tipo de promessa por aí no mercado? Me comentem aqui no chat. Sempre tem essas promessas mirabolantes. E mas eu continuava cansada, sozinha e também insegura e sem essa previsibilidade. E foi nesse momento que eu conheci o que eu vou compartilhar com vocês, que é o plano estratégico, que eu vou te ensinar hoje. Quando eu apliquei em 2023, fomos para 2024. Essa promessa é eterna, com certeza, de faturar. Não, ou então que, tipo assim, o meu método vai fazer você faturar 6 em 7, né? Que é R$ 100.000 em 7 dias. Mas uma coisa vocês têm que botar na cabeça: sem um bom planejamento, isso não ocorre, porque afinal de contas a gente acaba apagando incêndio e etc. também, exatamente. Só que eles não contam de fato como isso acontece. E eu vou contar para vocês, porque eu faço parte dos bastidores desses grandes lançamentos. Eu já participei de lançamentos que fizeram mais de R$ 250.000 em 5 dias. E eu sei o que rola por detrás, não é nada daquilo que eles estão prometendo. E depois que eu apliquei, no início de 2024, aplicando esse planejamento que eu vou ensinar para vocês, o meu faturamento de 2.300 passou para 5.900 mensais, mais do que o dobro do ano anterior. E eu, opa, tem um negócio bom aqui. Então, no final de 2024, o que foi que eu fiz? Eu. Opa, peraí, deixa eu. Pronto. Ok. O que foi que eu fiz? Eu peguei e refiz o planejamento com todos os passos que eu vou compartilhar com vocês. E eu fiz novamente. Esse mesmo planejamento, ajustando a rota, o meu faturamento mensal passou para 15 mil. 15 mil reais. E não foi com viralização, não foi com infoproduto mirabolante, assim, entendeu? É mentoria também, porque agora é que eu estou montando a minha mentoria. Então, é super aplicável para quem
Tem infoproduto para quem vai presta serviço e também para quem vende produto físico. O que eu vou ensinar aqui para vocês é aplicável para qualquer nicho. Na verdade, é fundamental que você aplique, não importa se seu nicho é de psicóloga, professora, doceira, qualquer um consegue aplicar isso que eu vou ensinar para vocês. E eu consegui, claro, devido a esse faturamento, a minha plaquinha de 100 mil lá no Encontro Nacional de CEOs. E aí, o que é? E é justo. Ai, exatamente, pronto. E ao receber a minha placa com 100 mil reais no Encontro Nacional de CEO, eu fiquei muito ambiciosa. Confesso para vocês, assim, aí eu disse, rapaz, se mãe atípica, estrategista, conseguir esse faturamento aqui, então é possível chegar no milhão. Então, eu coloquei uma meta. Assim, eu acho que qual é a meta de vocês assim? Já pensaram a meta de vocês anual? A minha, eu coloquei uma meta assim, por bora atirar para cima. 1 milhão de reais em faturamento agora em 2026. Essa é a minha meta. Não porque eu sou especial, mas porque eu parei de improvisar e realmente vi que planejar é o único caminho possível para você conseguir grandes resultados. E é isso que eu vou te ensinar a fazer hoje. Então, me fala aqui no chat se vocês já pensaram na meta anual de vocês, se vocês já pensaram para o ano de 2025. Pronto, Márcia, a meta é 100 mil. Quem mais aqui a meta é 100 mil também? Ou, sei lá, 50 mil também, entendeu? É super válido. Ou acabar, me falem aqui, porque nós vamos. Ai, não tem meta, certo? Quem não tem meta também vai servir para que você comece a pensar também em como estruturar esse planejamento. Pronto, perfeito. 150 a 300 mil, super possível, viu? Cris, super possível, especialmente com o teu trabalho, com a tua mentoria, você vai conseguir sim, aplicando esse passo a passo que eu vou trazer aqui. Então, ai, meu pai, peraí, deixa eu ajeitar bem aqui. Então, o motivo pelo qual eu planejo há anos não é por perfeccionismo, é por sobrevivência, porque como eu sou mãe atípica, eu preciso ter essa previsibilidade para que assim eu consiga realmente ter um norte, né? E é isso que eu vou ensinar também. Então, eu quero saber de vocês, referente, quem é, coloquem aqui no chat. Não, contem aí a respeito disso. Levanta o dedo quem trabalha muito, mas cresce pouco. Passou esse ano de 2025 trabalhando, postando, fazendo network e só que não está conseguindo crescer a quantidade necessária. Aí eu vou, conforme eu vou falando, vocês vão levantando o dedo e no final eu quero saber quantos dedos vocês levantaram. Começa o ano animada, mas quando chega em março, já se sente perdida, não conseguiu fazer nem metade, assim, não sabe nem por onde começar de novo, né? Ou então acontece algum imprevisto que te desnorteia totalmente e você fica que nem barata tonta, no decorrer do ano. Vive apagando incêndio em vez de construir algo realmente duradouro, realmente sólido, realmente que vai é, para modificar o seu dia a dia, a sua realidade. E aí eu quero saber de vocês, quantos dedos vocês levantaram aqui nessas situações? Coloquem aqui no chat. Quantos dedos? Um, dois, três, todos. Perfeito, perfeito. Então, vamos aprender como não acontecer mais isso, certo? Todas essas situações, você não vai mais acontecer a partir de agora, você fazendo esse passo a passo.
quem não planeja, isso é uma frase muito certa que eu até publiquei no Reels que eu fiz, que é quem não planeja o ano que quer, vai viver o ano que tiver. Isso significa o quê? Se você não pensar hoje, né, no dia 13/12, como é que é o ano de 2026 que você deseja para você, você vai ter um ano, qualquer um ano cheio de frustrações, às vezes um ano que repita as suas metas de 2025, certo? Acontece muito quando você não, quando você não executa uma meta, você passa para o próximo. Não, né, ano de 2025 vai ser esse meu ano. 2023 vai ser esse meu ano. 2024 vai ser esse meu ano. 2025 vai ser o seu. E sempre o próximo ano é que vai ser o seu ano que você vai conseguir conquistar a sua meta e acaba que não consegue no final das contas, né? Por quê? Porque falta o planejamento. Aceitar o ano que vier custa o seu tempo, custa a sua energia, custa o seu dinheiro, porque eu tenho certeza que várias de vocês fizeram investimentos nesse ano de 2025 que infelizmente não conseguiram trazer o fruto necessário para voltar esse investimento. E principalmente custa a sua autoestima, porque você olha a outra pessoa conseguindo muitas vezes, olha pessoas que começaram junto com vocês. Tem muita gente, muita gente que começou junto comigo, que às vezes não tem filho e não consegue conquistar, chegar no final do ano com as conquistas, porque falta essa clareza de visão de futuro. E me responda agora com sinceridade. Qual foi o seu faturamento dos últimos 12 meses? Coloquem aqui no chat, ou então só pensem nele. Pensem aí no faturamento de vocês, coloquem quem quiser se sentir. Para quê? Mas por que, Taliane, você pergunta isso? Justamente para saber se essa meta é, de certa forma, realista ou não. A gente tem que ter essa clareza também de que a gente quer faturar. Por exemplo, eu faturei 100 mil. 1 milhão é realista? Vamos ver se é mesmo, certo? Vamos ver se é mesmo. Se foi menos do que você decidiu como sua meta para 25, é porque você não teve um bom planejamento. Se você queria estar faturando já 100 mil reais em 2025, 150 mil, 300 mil ou 50 mil, é porque você não planejou o 2025 para a sua realidade, de acordo com os passos que você queria tomar. E isso acaba afetando muito o seu planejamento e o seu ano, né? A vivência do seu ano. Quando você não planeja, você não percebe, mas a vida segue, né? A gente vira um mês, o ano passa e aí chega a conta. Viver no mesmo ano no loop infinito. Quem aqui já teve essa sensação? Quando eu fui mãe, né? Quando foi em 2019 que minha filha nasceu, eu passei 2019 inteiro e quem já foi mãe provavelmente teve essa mesma sensação. Parece que você vive o mesmo dia todos os dias. Acorda, amamenta, bota para rotar e o ano passa. E você vive aquele ano acordando de madrugada. E eu tive essa sensação em 2019. E talvez você, empreendedora, também esteja vivendo esse loop infinito. Acorda, faz suas coisas, vai para tudo que precisa ser feito, apaga incêndio, acontece tal coisa na empresa, ou então ainda está lutando para ser alguém no teu negócio, ser alguém no teu nicho. E acaba vivendo o mesmo ano no loop infinito, porque não tem essa clareza. E sem um plano claro para 2026, você vai viver reagindo aos problemas que aparecem quando deveria estar antecipando a eles. Existem imprevistos que são muito previstos. Um exemplo meu. Existe um imprevisto meu que acontece recorrente todos os meses, assim, pelo menos 2 a 3 dias
do mês, eu acordo de madrugada por volta de 1 a 3 horas, porque minha filha é autista. Então, esse imprevisto já está previsto. E até meu corpo já se adaptou a isso. E aí, como fazer com que a empresa, com que o meu negócio não dependa do meu mood do dia? Como fazer com que isso não afete, além da minha produtividade também, não afetar o meu negócio, o meu faturamento? Então, é isso também que a gente vai conversar um pouco mais aqui, certo? Se você vive o mood Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar. Tem muita gente que vive a vida no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Várias, na verdade, não só uma, né? Várias. Inclusive do meu convívio, tá? Do meu convívio familiar, tem muitas pessoas que é deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não tem essa projeção, não tem essa antecipação de trabalho. Então, vamos lá. E a gente e aqui você e quem tá aqui é porque não quer viver no mood Zeca Pagodinho, é porque quer viver no mood CEO da própria vida, quer viver uma vida de fato que não é só para sobreviver, é para viver de verdade. E quando você não tem um plano claro também, você acaba improvisando quando deveria estar focada em outras demandas, né? Você vai continuar trabalhando muito quando você não tem um plano e faturando pouco. E acaba nesse ciclo vicioso. Se esforça, não fatura. Se esforça e não fatura. Improvisa e vê no que dá. E não é assim que a gente precisa para chegar nos objetivos que a gente definiu no início da aula, né? Que é o nosso faturamento aí de 5 a 6 dígitos no ano, certo? No meu caso, eu vou fazer o meu primeiro 6 dígitos de faturamento. 7 dígitos, na verdade, que o 6 eu já consegui. Faturamento é consequência de um bom plano. Quando você tem um plano bom, executável, claro, mensurável, você consegue ter um bom faturamento anual. Então, você não pode entrar em 2026 carregando os mesmos erros de 2025, concorda? Quem quer entrar em 2026, fazer e acontecer aquele número que vocês me falaram, você não pode cometer os mesmos erros de 2025. Então, você precisa revisar. Vamos fazer aqui um exercício bem prático sobre o que realmente funcionou para você em 2025. Você tem essa clareza? Quem quiser anotar, anota aí as perguntas, tira foto, que é justamente o que trouxe dinheiro para o seu caixa. E se não trouxe, vamos desenhar um plano para trazer esse dinheiro, viu, gente? Eu sou muito prática aqui nas minhas aulas e por isso sempre eu vou fazer essas perguntas para vocês refletirem. O que só sugou a tua energia? Tipo assim, 2026, meu Deus, mas eu passei tempo demais nisso aqui. Teve uma coisa que aconteceu, eu vou compartilhar aqui com vocês mais para frente que eu não vou fazer mais em 2026, mas é de jeito nenhum. E o que você nunca mais faria? Vocês, respondam aí no chat para mim. Vocês têm essa clareza sobre todas essas perguntas ou nunca pensou nisso? Quem aqui já pensou, já fez essa revisão? Ou não, Taliane, nunca fiz esse tipo de revisão. Perfeito. Então, você precisa ter. E quem não fez, gente, comece a fazer, viu? Vamos começar a pensar a respeito disso, porque é esse é o ponto de partida. Por exemplo, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu fiz como é que é? Uma coprodução de uma comunidade. Eu lancei essa comunidade junto com outra pessoa. E no meio para o fim, essa outra pessoa não estava alinhada com os meus objetivos, porque o meu objetivo, ele sempre é entrar,
fazer acontecer e, de fato, trazer resultado para as pessoas, mas a pessoa precisa estar empenhada também. Então, teve um lançamento que eu fiz de coprodução em que a pessoa não estava tão empenhada assim, e assim, gente, ela fez em cima da hora a aula de inauguração da comunidade, etc. Não se planejou, não fez uma coisa assim, fez do jeito que deu. E eu disse: nunca mais eu vou entrar para um projeto com pessoas descompromissadas, que não têm compromisso com a execução, porque senão não funciona, gente. E aí é isso que eu não vou levar de jeito nenhum para 2026. Porque acaba não dando resultado e você se frustra. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é não repetir os erros de 2025, para que você consiga fazer novos erros e muito mais acertos em 2026. Peraí, pronto. Então, quem não revisa, ele repete o mesmo ciclo vicioso. Então, vamos anotar aí para vocês, ou então tirar foto, pensar nisso muito depois. 3 acertos que vocês tiveram em 2025. Não, isso aqui realmente eu acertei, porque eu dei, ou às vezes dei a cara a tapa. Isso também, né, gente? Gente, falta de compromisso é terrível. 3 erros de 2025 que você teve assim, meu Deus, que cagada que eu fiz aqui, não, não deu, isso aqui realmente eu não posso mais repetir esse erro aqui. Porque não é a primeira vez, já teve outros, etc. E 3 aprendizados, ou seja, 3 coisas novas que você aprendeu, aplicou e deu resultado, e aí você vai replicar isso para 2026 também. Eu quero que vocês pensem nisso em relação a o comprometimento de vocês. Por quê? Para que vocês consigam traçar o plano para 2026, vocês precisam ter essa clareza de 2025, que muitas vezes a gente só chega lá no dia 31 de dezembro, anota as nossas 10 metas do ano, mas não reflete sobre as outras metas que ficou para trás do de 2025 e não reflete o que foi que deu certo, o que não foi que deu certo, qual foi os erros, qual foi os aprendizados, e repete ele no próximo ano. Então, algo que mudou totalmente a minha mentalidade foi isso: 3 acertos, 3 erros e 3 aprendizados que você vai levar para o ano de 2026. Outra coisa também que faz totalmente a diferença para mim, que assim, você precisa fazer isso, gente, tem que fazer. É o mural dos sonhos. E o que é, Taliane, o mural dos sonhos? Alguém aqui já escutou falar de mural dos sonhos, de vision board e etc? Quem aqui já tem o mural dos sonhos? Ó, fiz no ano passado. Tem, certo. Aí vai montar o seu. Muito bom. Monta mesmo, Márcia. Em 2023. Perfeito. O Mural dos Sonhos é algo realmente mensurável. E aí eu quero compartilhar com vocês como é que eu, particularmente, faço o meu Mural dos Sonhos, certo? Eu não faço o Mural dos Sonhos para os próximos 5 anos, muitas vezes, né? Tem pessoas que fazem para os próximos 5, 10 anos, não. Eu faço o meu Mural dos Sonhos com base no que eu quero atingir em 2025. 2023 para 24, que foi a primeira vez que eu fiz o Mural dos Sonhos, eu tinha metas muito claras. As minhas metas eram desfraldar a minha filha, que até então ela usava fralda, né? E como ela é autista, gente, tem muito mais trabalho para conseguir essas coisas. Era montar a minha equipe, fazer um ensaio fotográfico e qual foi a outra? E faturar mais, né? Aumentar o meu faturamento no decorrer do ano. Eu fiz essas, eu nunca faço muita meta, tá? Eu faço sempre metas bem curtas, porque vocês vão ver mais para frente como é que é o sistema de fato de você
fazer com que as metas se cumpram. E para isso, tem um trabalho bem, bem extenso. Então, colocar 10 metas, às vezes, não é o mais aconselhável, porque tem muita energia que você vai ter que fazer para cada meta para conseguir alcançá-la lá no final do ano. Então, eu coloco 3 a 4 metas no máximo, que são as metas realmente que vão fazer diferença no meu ano, no decorrer do ano inteiro. Então, depois disso, do mural do sonho, o sonho ele não vira meta sozinho, né? Mas uma meta sem sonho, ela não se sustenta. Então, eu tinha um sonho, que era desfraudar minha filha. E aí, para isso, existe passos no desfraude. Ela precisava conseguir compreender quando solicitar para ir no banheiro, quando como é que é a funcionalidade de tudo que está lá e etc. E aqui você vai materializar a sua vida dos sonhos. Então, assim, hoje a minha vida dos sonhos é qual? A minha vida dos sonhos, ela é eu conseguir pagar as terapias da minha filha. A minha meta dos sonhos é eu ser referência para outras pessoas, para que elas consigam atingir os seus objetivos. A minha vida dos sonhos é viajar de uma forma tranquila, viajar mais, ter dinheiro no banco. Quem mais, assim, tem uma vida, assim, dos sonhos? Quer viajar, quer ter dinheiro no banco, quer estar em eventos com outras pessoas também que têm um conhecimento maior que o seu, entrar em uma determinada mentoria, ou não sei, tem gente que tem meta dos sonhos, entrar no clube business, ou então em um outro mastermind, algo nesse sentido. Vocês têm claro qual é a vida dos sonhos que vocês querem viver? E aí, o céu é o limite, né? Que horas, assim, a vida que você quer, que horas você vai acordar? O que que você vai estar fazendo? Quanto você vai o céu é o limite aqui, entendeu? Então, pensem aí na vida dos sonhos de vocês. Qual é a casa que vocês vão viver? Eu gosto de ter em torno de umas 5 imagens, 5 a 10 imagens, que simbolizam o que é que eu desejo para o ano, porque tem uma parte que é trabalho, né? E outra parte que é a parte pessoal, e outra parte que é a parte familiar, porque nós mulheres somos pessoas de muitas nuances. Então, você já tem clareza sobre a vida que vocês querem, dos sonhos de vocês, é fundamental. Vocês não podem pular essa parte, porque é isso que vai te mover quando você estiver desanimada. É isso que vai te mover quando uma pessoa, que nem eu comentei aqui, uma pessoa perfeito. Ó, a da Cris é gravar o perpétuo dela, viajar, liberdade financeira, a sua mentoria atingir muitas pessoas e ser rica. Quem mais aqui tem uma meta dos sonhos assim? Exatamente. Então, assim, nós queremos isso. Então, o que é que ela tem que fazer? Tem que botar imagens, especialmente em um local que você vê todo dia. Eu coloquei de trás do meu notebook. Como um plano de fundo, né? Então, quando eu fiz essas metas dos sonhos, eu coloquei as imagens e eu coloquei junto com como é que é o nome? O meu calendário de trás do meu notebook, para que assim eu conseguisse visualizar todos os dias. Então, assim, uma pessoa não se esforçou tanto, não vai me abalar, porque eu tô ali focada nas minhas metas dos sonhos. Minha filha acordou de madrugada. Não vai me abalar, porque eu tenho esse foco que é a minha meta dos sonhos. É a minha vida dos sonhos. Eu não estou trabalhando só para ter aquele dinheiro, etc. Eu não estou. O que me desmotiva vai ficar em secundário. E o que vai ficar primeiro vai ser a vida dos sonhos que eu quero viver.
E aí, por isso, eu aconselho vocês a fazerem isso, colocar um mural, tá? Um quadro, um mural, algo nesse sentido, e que você vai colocar em um local visível para você conseguir olhar todos os dias para a vida dos sonhos que você está construindo através do seu trabalho, das movimentações que você está fazendo. E aí sim, depois que você tiver com isso muito claro, você vai fazer uma Ok, isso é o que eu encontrei, né? Ok. Gente, o celular fica espiando vocês também, ele tá me respondendo também, falando com ele. Mas enfim. Então, depois que você tiver essa vida dos sonhos bem na cabeça, bem visual, na sua frente todos os dias, você vai você vai pegar e vai fazer uma carta para você no final de 2026, conquistando, indo para como a. Ai, deixa eu ver aqui quem foi que falou que. Pronto. A Márcia falou que quer ir para a Itália. Então, já coloca no teu mural dos sonhos a torre de Pisa, se eu não me engano, que é inclinada assim. E também já faz uma carta para você mesmo, você conseguindo, por exemplo, Márcia de 2026, nós fomos para a Itália, visitamos a Torre de Pisa, o Coliseu, visitamos várias cidades adjacentes, o Vinhedo e tudo mais, e começa a visualizar isso. O mural dos sonhos, para quem nunca fez, eu gosto de fazer. O que eu fiz, o que eu faço todos os anos é no Canva, não vou mentir. No próprio Canva, eu fui lá, fiz o meu vision board, né, o meu mural dos sonhos, o que, que eu queria atingir, e mandei imprimir pelo próprio Canva. Tem como você fazer, mas você pode fazer também na tela do computador. A Lara é a minha mentora, ela está aqui na aula, então ela é minha mentora e ela tem um local lá na mentoria que é justamente o nosso mural dos sonhos também. Então, tem na mentoria, eu tenho na mentoria, tenho no meu planejamento e tenho também do meu laptop. Então, assim, enquanto mais locais você fizer, melhor de visualizar, entende? Tipo, colocar na tela do celular, colocar no fundo do desktop, para que você esteja sempre lembrando do porquê que você está fazendo o que você está fazendo, certo? A Débora perguntou assim: cinco imagens entre pessoal e profissional, eu costumo fazer assim, particularmente. Duas a três profissionais, que são aquelas metas macros, que eu vou trabalhar o ano todo para atingir, e o demais, duas materna, né? Opa, que eu tenho. Gente, tá travando ou não, vocês? Compartilha aqui para conseguir compreender, tá travando a internet? Ai, para alguns sim, para alguns não. Ah, deu uma travada, mas ou ainda tá travando? Pronto, voltou. Então, geralmente eu gosto de colocar 10 imagens nesse mural dos sonhos. Três são profissionais, são metas profissionais que eu faço. Duas são metas maternais, porque como eu sou mãe atípica, então a gente tem uma maternidade, gente, deslocada. Então a gente tem metas que a gente quer que a nossa filha aconteça, né, com o nosso filho. E cinco pessoais, que aí vai de comer bem, de se exercitar, de cuidar da saúde e outras nesse sentido, certo? Viajar mais, essas coisas. Aí cinco pessoais. É assim que eu, particularmente, faço o meu vision board, o meu mural dos sonhos. E aconselho vocês também, porque a gente não é só trabalho, né? Então, três do trabalho e desses três do trabalho que vai sustentar o resto. Mas vai contratar futuramente, não te preocupa. Então, assim,
Quando você for fazer, depois do Mural dos Sonhos, quando você fazer a sua carta para você, você vai pensar realizando tudo aquilo que você colocou no Mural dos Sonhos. E aí você vai descrever com riquezas de detalhes mesmo, mentalizar você conquistando. Por quê? Faz total diferença. Quando o seu cérebro ele já consegue ver você conquistando, isso é muito mais fácil para você realmente realizar. Eu digo isso por experiência, tá? De 2023 eu fiz, 2024 eu fiz, 2025 estou fazendo, e isso dá um gás para você realmente fazer o que precisa ser feito fenomenal. Então, você vai escrever para essa sua eu do futuro, perguntando como foi a sensação de conhecer a Itália, como foi ter uma turma cheia de mentoradas, como foi conseguir o seu primeiro 100 mil faturamento, que vocês fizeram isso, aquilo outro com esse dinheiro, conseguiu fazer isso e aquilo. Então, assim, riquezas de detalhe. É uma folha, duas folhas, escrevendo isso para vocês. E aí vocês vão como é que é o nome daquilo? Endereçar para vocês mesmos, então guardar. Eu tenho a minha carta que eu vou abrir agora para fazer minha próxima carta no meu caderno. Então, escrevam para essa sua eu do futuro. Agora vamos para a parte prática. Eu não poderia chegar já nessa parte na nossa aula. Agora vamos para os cálculos e tudo, e o que que vai ser necessário para que você consiga chegar mesmo em 2026 com esse faturamento. Muitas já responderam aqui quanto queriam faturar no ano. Eu quero faturar 1 milhão no meu ano de 2026. E eu vou ensinar vocês aqui um pouco do que é que eu estou planejando para chegar nesse faturamento. E aí eu quero saber de vocês, alguns já colocaram, né, 100 mil, 150 mil, 300 mil, e etc. Então, eu quero muita atenção aqui de vocês nesse momento, porque agora nós vamos descobrir como atingir esse faturamento, certo? Que é uma parte muito mais difícil. Pronto, pronto, mais de 300 mil contando com o meu curso gravado. Perfeito. Então, como vamos atingir? É isso que eu vou te ensinar agora. Vamos dividir essa meta por 12. Então, se você quer faturar, deixa eu pegar até a calculadora bem aqui, que eu fiz para 1 milhão, não para 300 mil, mas já vou. Se você quer faturar 300 mil, quanto por mês você precisa faturar? Você precisa faturar 25 mil, certo? E agora nós vamos traçar esse plano para alcançar essa meta de 25 mil mensais. Quem está preparado aí? Para faturar 25 mil mensais. Perfeito. Agora nós vamos destrinchar essa meta. Vou fazer esse exercício junto com vocês. Você vai abrir o Perplexi e vai digitar: me dê as datas sazonais e comemorativas para o ano de 2026, para o nicho, no caso aqui da Cris, é o nicho de design de interiores. Não é agenda, não é planner bonito. Gente, eu já comprei muito. Quem aqui já comprou planner? Porque assim, muitas pessoas acham que assim, eu vou comprar um planner e eu vou ter ideias todos os dias para postar. Eu vou organizar o meu ano melhor. Gente, eu já caí nessa besteira em 2023, inclusive. Exatamente. A Adri, ela disse que não vive sem planner, mas também a Adri é design de interiores, gente.
E já a Islândia tem um super lindo e não funcionou para mim também. Já comprei vários, não funciona para mim justamente por isso. Porque ele é feito pro geralzão, ele não é feito específico para você. Então acaba ficando meio em desuso. Eu gosto muito para anotação, tudo mais, mas não funciona. Eu prefiro o Google Agenda. O Google Agenda meu funciona muito bem. Então, depois de, não é agenda, não é plena, é calendário estratégico que você vai conseguir esse faturamento que você colocou aqui para mim. E aí, depois disso, você vai anotar todas as datas importantes para o seu nicho. Quem aqui conhece a ferramenta Perplexity? Comenta aqui no chat se vocês conhecem. É uma IA, gente, uma IA maravilhosa, fantástica, assim, para dados. Ela é muito boa. Pronto, já ouviu falar? Vamos fazer isso agora, tá? Eu vou usar de exemplo, não o meu nicho, mas o nicho do meu cliente, que é muito mais específico, que é uma farmácia de manipulação 100% fitoterápica, ok? Mas cada uma pode aqui utilizar para o seu próprio nicho. Eu vou compartilhar aqui minha tela, a gente vai utilizar. Não, ela não é paga, tá? Ela tem. É que nem ChatGPT, tem a paga e tem a. Cadê? Peraí. A paga e tem a gratuita também. Todas as IAs, elas têm essas duas vertentes. Então, vamos aqui. Gente, todo mundo tá vendo a minha página do navegador? Ou não? Então, né? Tá. Porque aqui é diferente do Google Meet. O Google Meet, você tem que recompartilhar. Então, agora nós vamos aqui na Perplexity. Olha, ela tá até salva nos meus favoritos. Eu tenho favorito de tudo quanto é jeito. Então, assim, ó, perplexity.ai. E aí, o que é que eu vou perguntar para ela? Ó, pergunte qualquer coisa e etc. Então, eu vou perguntar aqui. Me dê o calendário com as principais datas comemorativas que eu posso fazer uma campanha comercial. Thali, a gente não tá vendo Perplexo. A gente tá vendo só a tela do seu slide. Ai, tá, exatamente, porque, peraí, pronto, deixa eu botar bem aqui. Ah, entendi. Deixa eu compartilhar de novo. Pronto, estão vendo? Agora deu certo. Perfeito, muito obrigada. Eu posso fazer campanhas de vendas para farmácia de manipulação 100% fitoterápica. E aí você vai pedir para ele. Eu gosto muito mais da Perplexity, porque ela só traz dados. Ela não é como o ChatGPT, que dá umas desvaneadas aí na cabeça. Ela traz dados reais, de fato, através. E aí você pode consultar a fonte para verificar se faz sentido ou não, tá? E aí ela me trouxe, ó, para uma farmácia de manipulação 100% fitoterápica, datas comemorativas ligadas à saúde natural, bem-estar, prevenção de doenças e eventos sazonais são ideias para campanhas de vendas, promovendo os produtos como chá, suplementos e fórmulas personalizadas. Então, nós temos o dia do farmacêutico, e aí você vai trazer todas essas datas aqui, anota essas datas, no caso, para o de vocês. Por exemplo, a da Cristina é para design de interiores, mentora de design de interiores. A Cris, ou a Adri, ela é para design de rede social. Já a Lari é mentora de infoprodutoras. Então,
anotem ela, todas as datas importantes e etc., para a gente criar conteúdos e eventos relevantes para você conseguir faturar nessas datas, certo? E aí, tá aqui, a Yaki é fantástica para fazer isso. Pronto, exatamente, nicho de literatura, perfeito. E aí você já salva nos favoritos de vocês o Pleplex, comecem a usar, que ele é muito bom. Então, então agora nós vamos voltar agora para a apresentação. Tá? Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. Me confirmem que vocês estão vendo a apresentação novamente. Ainda não? Agora sim. Pronto, perfeito. Então, depois de anotar todas essas datas importantes para o nicho de vocês, agora vocês vão colocar as principais. Por exemplo, eu coloquei algumas aqui, que é Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday, Natal, que para todo nicho funciona, certo? E as datas específicas para o seu nicho. Se você não sabe quando o dinheiro vai circular, que são nessas datas mais grandes, né? Você nunca vai estar preparada para eles e acaba perdendo grandes oportunidades, em que poderia se transformar em picos de faturamento. Então, façam esse exercício com calma, né? Depois da nossa aula, para que vocês consigam realizar essa meta de vocês. Então, depois que vocês fizerem isso, vocês vão escolher as datas de ataque. Eu vou me planejar, por exemplo, para o Dia das Mães, para que eu consiga ter um faturamento maior nesse aspecto. Então, você vai olhar para esse calendário e vai se perguntar quais dessas datas eu posso transformar nessas campanhas de venda e ter um pico de faturamento. Como vai ser essa campanha que eu vou utilizar? Desmembre as tarefas que são necessárias para que essa campanha seja um sucesso, certo? Então, se você tem produto físico, qual é os kits que você irá fazer? Se você é, por exemplo, design gráfico, né? Design de coisa, você já pensa em pré-posts, digamos assim, né? Para que você adapte para cada cliente, caso seja esse o seu perfil. Então, o pacote de posts você vai fazer. E aí você já pensa em tudo que vai ser necessário para que essa campanha seja um sucesso e traga esse faturamento desejado para você, certo? Ou se, é design de interiores e eu vou fazer uma campanha depois do carnaval para minha mentoria, para que as pessoas consigam ter, de fato, entrar para a minha mentoria. O que que vai ser necessário de conteúdo? Quantas pessoas você vai precisar na sala? E aí, fazer o seu plano para que isso. Não é um aplicativo, não, é um site, tá, gente? Perplexity. Deixa eu ver aqui. Ok, deixa eu ver, peraí, tem muita. Pronto. Pronto. Então, continuando. Então, assim, uma campanha boa, um faturamento bom, ele não nasce um mês antes, 2 meses antes. Ele nasce de meses antes. Então, se você quer faturar mais nesse 2026, você já tem que começar a pensar nisso. Pensar em destrinchar as tarefas do seu ano inteiro, quais vão ser, quanto de faturamento você vai precisar, se é 25 mil, como é que você vai atingir esses 25 mil? Com quais campanhas? Com quais datas comemorativas? E aí sim, para que você de fato consiga atingir esse faturamento. Mas eu não vou deixar vocês no limbo, gente. Eu vou realmente trazer a forma como eu trabalho as campanhas dentro da minha empresa. Então,
Agora que você já sabe a sua meta anual, as datas que você irá trabalhar, tá na hora da pergunta inconveniente, mas super necessária. A sua estrutura atual de produtos e serviços, ela está compatível com essa meta? Me responda aqui no chat, sinceramente. Quantos produtos você tem? É só um? Me responda, você tem uma estrutura de serviços ou produto, uma esteira de verdade, ou só tem um único produto? Exatamente, não está condizendo com a meta. Então, precisa pensar: qual vai ser o meu produto de entrada para essa meta? Para atingir essa meta, para atingir pessoas? Qual vai ser o meu intermediário? Qual vai ser aquele top das galáxias que vai ser o mais caro? Tem que pensar para que você consiga realmente atingir de fato esse faturamento, certo? Eu não, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo em específico. Eu não posso faturar 1 milhão com uma estrutura de 100 mil. Concordam que fica incompatível? Atualmente eu consegui faturar 100 mil reais, mas eu não vou conseguir faturar 1 milhão com a mesma estrutura que eu tenho hoje. Eu tenho plena consciência disso. Quem mais tem uma plena consciência de que não vai faturar 100 mil com a estrutura de 1.000? Exatamente, sozinha não dá. Perfeito. Então, essa consciência que vocês têm que ter para que você consigam dessa estrutura, né? Então, o que é que eu preciso? Eu, enquanto Taliane, preciso para chegar ali, realinhar o meu ticket médio, a minha capacidade de atendimento, a minha equipe, a minha energia em cada um desses processos, ou contratar algumas outras pessoas conforme eu conseguia elevar o meu faturamento. Então, ter essa clareza ajuda demais a você conseguir fazer com que realmente essa meta se concretize no final do ano. A minha estrutura que eu faturava R$ 2.300 não é a mesma estrutura que eu faturo R$ 15.000. E não vai ser a mesma estrutura para mim faturar, que eu preciso para mim atingir 1 milhão, acho que é R$ 98.000 mensais. Não vai ser a mesma que eu faturo 15 mil, concordam? E é isso que ninguém te ensina. E eu tô te ensinando aqui. Agora, você precisa refletir em relação a quê? Quantos clientes você precisa para atingir a tua meta hoje? É cálculo, gente. É cálculo. Quantos clientes você precisa para atingir a sua meta hoje? Da sua mentoria, do seu atendimento, do seu produto, do seu infoproduto? Você tem essa clareza? Vou enviar, enviar a apresentação, sim, dentro do nosso grupo, tá? Perfeito. E aí, você precisa ter essa clareza de quantos clientes você precisa para atingir essa meta. Porque senão, você vai só vivendo o agora, o aqui agora, o aqui agora, e não consegue atingir no final do mês e, consequentemente, do ano, aquela sua meta que você colocou. Quantas vendas por mês vai ser necessária? Isso é possível com o que eu tenho hoje? Se não é possível, como é que eu posso fazer isso se tornar possível? São passos. O próximo passo é o quê? É estruturar a minha esteira. E qual é o próximo passo? É conseguir vender essa esteira. Qual é o próximo passo? Contratar pessoas para aumentar o atendimento. E assim vai.
Pronto. Isso é possível e quais, se não, quais são os investimentos em pessoas, acompanhamento e etc. que vai ser necessário para que você consiga atingir? Pensem nisso, tá? Eu sei que não é todas essas respostas que você vai ter hoje, mas pensem nisso, porque pensando nisso para o próximo ano, é muito mais fácil você conseguir atingir esse faturamento que você deseja. E é agora, em dezembro, que você tem que estar com tudo isso alinhado para chegar no primeiro. Não é chegar no 1º de janeiro e pensar em tudo isso. Ou às vezes nem pensar que, por exemplo, às vezes tem muitas pessoas que utilizam a lista de metas, desejos do próximo ano como isso, desejos apenas, não como metas de fato que a pessoa vai conseguir atingir. E é isso que eu quero que vocês hoje saiam disso com essa clareza. E aí, vamos quebrar, como eu coloquei, essa meta em micrometas. Para eu, particularmente, faturar 1 milhão por mês, eu preciso vender 84 mil reais por mês. 20 mil por semana e 2.977 reais por dia. Então, se a Cris ela precisa de 12 mentoradas mensais hoje para fechar o faturamento dela no valor que ela quer mensalmente, então ela precisa ter claro quantas mentoradas ela vai precisar estar entrando na mentoria por semana e quantas serão necessárias por dia, para que assim você consiga atingir essa sua meta desejada, certo? E assim com seus produtos, serviços e etc. também, tá? E definir com clareza a sua meta anual, a sua meta trimestral, a sua meta mensal, a sua meta semanal e a sua meta diária. Para assim você conseguir chegar ao final do ano, chegar ao final do mês, chegar em janeiro e não pensar, nossa, da onde é que eu vou partir? Não, já tem tudo definido. O cérebro, ele não executa números gigantescos. Ele executa tarefas pequenas. Você concorda que conseguir, quando você pensa em 1 milhão, é um número assim exorbitante? Mas quando você pensa 2.977 reais, não é muito mais fácil de chegar do que 1 milhão? Então, por isso é que você tem que fazer esse exercício para conseguir destrinchar essa sua meta e pensar como é que eu vou conseguir 2.977 reais por dia. Pode ser que seja com mentoria, com infoproduto ou a soma disso. Então, assim, tem que pensar a respeito da tua esteira para que essa meta seja realizável para você, certo? Gente, tudo que eu tô falando aqui tá fazendo sentido para vocês? Vocês já viram em algum lugar? É a primeira vez que vocês estão vendo isso? Me responda aqui que vocês estão tão calados. Estão aqui comigo? Total sentido, né? Verdade. A primeira vez. Ai, perfeito. Então, todo mundo tá em silêncio porque tá focada, tá prestando atenção. Ai, que bom, que bom. Sendo social media, eu também estou fazendo o meu calendário em específico. Depois eu vou comentar um pouco mais com vocês também. Mas depende muito. Por exemplo, tu é social media, mas tu tem um foco. Teu foco é mais para. Porque tem algumas social media que é mais de nicho médico, outras que são mais do e-commerce, outras que são mais do audiovisual, outras que são mais. Então, assim, também tem que ver específico o seu subnicho, qual é aquele cliente ideal. Tem uma série de coisas que você tem que ver para conseguir atingir. Por isso que eu não coloquei aqui, por exemplo, o meu em específico, ele é mulheres empreendedoras e que para me contratar para gestão, você tem que ter digamos assim, tem uma pessoa em específico, tem a minha persona, o meu público-alvo e etc. Não é qualquer pessoa que acaba me contratando, né? Então, tem que ter essa clareza também na hora de você montar a sua esteira, porque senão você acaba atraindo um público que não é aquele público que você quer atingir. Mas vamos continuar aqui que
Que bom que vocês estão focadas e que vocês estão entendendo tudo que eu tô falando, porque eu sei que é muita informação, é muita conta que precisa ser feita para conseguir chegar nesse plano com total clareza. Pronto, perfeito. Então, trabalhar com duas pessoas também é um pouco mais complicado e você tem que ter muita assertividade quando você está trabalhando. Mas coloca tudo isso lá no Perplexity na hora de montar o calendário que vai dar super certo. Então, depois disso aqui, né, das suas micrometas, de tudo que você vai pensar para suas tarefas, pequenas tarefas diárias, você vai voltar para o calendário sazonal, olhando para as datas que você escolheu com prioridade. Por exemplo, Dia das Mães. Se o Dia das Mães é em maio, e não é em abril que você vai começar, é agora. É pensar se vai ser, não, Dia da Mulher. Eu quero começar com o Dia da Mulher, porque o Dia da Mulher tem muito movimentação, as pessoas falam muito no perfil, e é mais perto do que o Dia das Mães, né? Que é lá em maio. Então, você precisa começar também agora a pensar em como é que vai ser essa sua campanha, como é que vai ser esses seus conteúdos, como é que você vai atrair essas pessoas para dentro do seu perfil e usando o seu network, enfim. Você tem que pensar desde agora para essa data em específico que você elegeu como prioridade. Quem se antecipa, domina. E quem corre atrás só sobrevive. E é isso que a maioria das pessoas fazem, elas só correm atrás. Elas não se antecipam nas campanhas, mata um leão por dia. Quem já ouviu essa frase? Ah, eu vou matar um leão por dia. Mas aí acaba não tendo esse retorno, acaba não conseguindo. Tipo, se você mata um leão por dia, você não vai conseguir nunca 300 mil de faturamento. Se você mata um leão por dia, você nunca vai conseguir 1 milhão. Você sempre vai estar naquele faturamento de 50 mil, 10 mil e com muito esforço. Então, para que vocês consigam faturar esses números que vocês me colocaram aqui, vocês precisam ter essa antecipação e pensar nisso agora, certo? O problema, na verdade, nunca foi a meta, né? Eu tô com a meta aí super ambiciosa de 1 milhão, mas o problema não é a meta, e sim o planejamento para sustentar essa meta até dezembro. Porque os imprevistos que são previstos acontecem, porque tem uma lei que é a lei de Murphy, né? Que é tudo que pode dar errado vai dar errado. E aí você tem que se antecipar o que pode dar errado. E para que você consiga, sim, viver e consiga atingir essa proposta que você fez a si mesmo. E aí, você percebeu que você não faturava mais, ou então não faturou no mês de 2000, ou no ano de 2025, porque você não sabia o método certo? Quem aqui agora tem essa clareza de que eu não faturei realmente porque eu não me preparei para isso? Eu não sabia nem que. Exatamente. Então, assim, quem aqui já entendeu que você não fatura mais porque não sabe o método certo? Agora eu quero. Olha, a Adri realmente estava bem perdida em 2025. Ai, a Cris é ótima nas Maldivas, né, Cris? Agora eu quero que você imagine chegar em dezembro de 2026 com todas as suas metas batidas. Como você se sentiria? Coloca aqui no chat para mim como você se sentiria. Todas as suas metas batidas. Consegui meus 150 mil faturados, faturei meus 300 mil, consegui minhas. Deixa eu ver quantas mentoradas por ano. 120 mentoradas. Como é que você vai se sentir?
Já pensou? Quem já está fazendo esse exercício? Eu vou me sentir, gente, assim, quando eu chegar em dezembro de 2026 e conseguir bater 1 milhão de faturamento, recebendo plaquinha de tudo quanto é canto, eu vou me sentir muito feliz e realizada. E vou conseguir fazer com que a minha filha tenha o suporte necessário, vou conseguir me dar o suporte necessário, né, para realizar tudo isso e etc. Comemorando, feliz, muito feliz. Exatamente. Tomando champanhe na banheira. Não, já imaginei até a cena. Champanhe na banheira, assim, chiquérrima, com aquela vista maravilhosa, com certeza. Então, é importante esses exercícios para que a gente consiga entender, identificar e se sentir e ver como é bom atingir o que nós nos propomos agora, certo? Então, eu preparei algo surreal para você que quer chegar em dezembro de 2026 com todas as metas batidas. Quem aqui já está preparado? Maravilha. Então, pensando nisso e pensando que ninguém ensina isso, gente. Ninguém ensina realmente o passo a passo que é necessário para você conseguir conquistar. E olha, até mesmo em vários cursos que eu já passei por aí, ninguém ensina isso. Quem aqui já. Tipo assim, todos os cursos que você já passou, você alguma vez viu algo tão detalhado assim como eu estou mostrando aqui? Não, porque a maioria, assim, particularmente, a maioria não vive na pele o que realmente não vive na pele de ser uma pessoa multifuncional, porque eu sou mãe, eu sou estrategista, eu participo de lançamentos, toda semana eu faço 2 lançamentos por semana para os meus clientes. Então, tudo que eu ensinei aqui para vocês é justamente o que eu vivo na pele. E percebi e vi que fazendo esse planejamento desse jeito é praticamente impossível você chegar em 2026, em dezembro, e pelo menos você não conseguir chegar no faturamento 70 a 90% dele. É impossível. Se você fizer do jeito do passo a passo que eu dei aqui, é impossível. E agora eu vou mostrar uma condição assim que eu fiz para vocês surreal, incrível para quem realmente quer bater essa meta de vocês de 150 a 300 mil ou mais agora em dezembro de 2026, tá, gente? 2026. Realmente desenhar o teu ano para bater a sua meta. Eu trouxe o plano infalível para 2026, que é um Notion com toda a estrutura que eu mostrei para vocês. Taliane, não sei mexer no Notion. Tem o PDF também, para quem não sabe mexer no Notion, tá? Para você fazer 2026 o seu ano milionário, com o calendário com as principais datas sazonais para o seu nicho, com sugestões de campanha para os 3 primeiros meses do ano, que isso aqui só o Notion, eu vendi ele em 2024 por R$ 199,90. O calendário eu não faço por menos de R$ 990 quando a pessoa vem para mim, tá, Liane, eu quero uma campanha de vendas para esse próximo mês. Eu não faço por menos de 990, gente.
12 calendários de conteúdos personalizados para o seu perfil para cada mês do ano, de acordo com o plano estratégico que nós iremos fazer juntas. R$ 250. Isso tudo seria R$ 1.439,90. Mas apenas para quem está aqui comigo, eu fiz por 12 vezes de R$ 51,40. Ou seja, no final das contas, são R$ 497 para você sair com o seu ano todo estruturado e personalizado com o acompanhamento de dois encontros nossos, um para definir o seu ano e outro em junho, julho, para que verifique se realmente está sendo executado, né, e etc., do jeito que eu apresentei aqui. E apenas para as 3 primeiras que estiverem aqui e fechar comigo aqui através do QR Code, tem um QR Code aqui, eu vou entregar para você uma análise de brand para alinhar a sua marca de fato com a comunicação que você quer e uma análise de perfil raio-x, né? Que é justamente a gente conseguir analisar, porque de nada adianta um plano maravilhoso com um perfil assim, mais ou menos, né? Então, quem quiser entrar em 2026 já com ele todo planejado, essa é a hora, tá? Agora, inclui a avaliação de perfil para as 3 primeiras, tá? As 3 primeiras. Ai, gente, a minha mentora tá aqui. Ela vai me puxar demais a orelha. Demais. Que ela disse que não é para me fazer essas propostas por menos de R$ 1.990. Mas eu, assim, eu já tive no lugar de vocês. Então, eu sei que às vezes tudo que a gente precisa é de luz. Ai, deu inválido, meu pai amado. Deixa eu pegar bem aqui o link, peraí. Menina, eu fiz isso aqui ontem. Tinha dado certo. Só um momentinho, gente. Gente, a gente testa e as coisas. Olha, ó, quem sabe faz ao vivo. A gente testa as coisas e acaba que. Peraí, deixa eu. Deixa eu pegar bem. Ai, sim, peraí. Muita calma nessa hora. Eu vou colocar aqui no chat. Pronto, vê se no link deu certo. Eu coloquei aqui no chat o link, tá? Ah, perfeito. Agora deu. Maravilha. Então, para as 3 primeiras vai ter a análise de perfil juntamente com o diagnóstico do brand, porque é algo que é. Vocês viram lá no início da a minha foto? Gente, o brand, ele sustenta tudo na sua marca. É algo assim fantástico. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvida, gente, a hora é agora. Eu vou abrir para dúvidas em relação tanto à proposta que eu trouxe aqui, como também a tudo o que eu ensinei, né? Me digam se vocês gostaram, clareou a mente de vocês para esse ano de 2026.
Ah, maravilha, clareou demais. Ai, Adri, você arrasou, eu amei. Ai, que bom, Adri, que bom. Gente, assim, é um dos meus objetivos também de marca, é trazer essa clareza que eu percebo que falta muito no mercado, sabe? De realmente como realmente aplicar, né? O que a gente acaba aprendendo. Ai, perfeito. Que bom que vocês gostaram. E ficou alguma dúvida em relação a tudo que eu trouxe aqui para vocês? Algo que você. Ah, perfeito. Pois pronto, Márcia. Márcia até perguntou no privado se ia ter alguma oportunidade especial. E eu disse: vai ter sim, tia, calma. Perfeito, perfeito. Foi a primeira, não te preocupa, Márcia. Pronto, a Juliana também, ela recentemente até fechou um grande contrato, eu fiquei muito feliz por ela. Ai, deixa eu olhar aqui, peraí. Gente, não se preocupem, olha, eu vou confirmar com vocês mais tarde. Ai, que bom, Adriana, que você gostou. Sempre as minhas aulas são assim, ó, muito práticas. Quando eu colocar lá no grupo que vai ter alguma aula, alguma live, alguma coisa, sempre é muito prática, porque eu sou uma mulher prática, entende? Assim, não gosto muito de muita teoria, que é muita prática realmente, e ensinar algo que vai fazer diferença na vida das pessoas, que elas vão conseguir aplicar. Ai, a Fê tinha uma Fê, fala aí, Fê. Ai, deixa eu ver aqui a Fê. Deixa eu ver aqui a dúvida da Fê. Ah, tá. E já terá o início do planejamento ou somente? Não, gente, imediatamente. Tipo assim, a gente, quem fechou comigo aqui, nós já vamos marcar na próxima semana. Deixa eu ver qual é a próxima. A próxima semana, se eu não me engano, ainda é a semana antes do Natal. Exatamente. A semana antes do Natal. A gente vai marcar até o dia 22, porque dia 23 já é véspera da véspera. E quem é dona de casa sabe que fica uma loucura para você fazer tudo, né, e etc. Ah, e um pouco de dúvida sobre a entrega, certo? A entrega, gente, como eu falei aqui, o que é que vai ser? Que vai ter? Vai ter o Notion do planejamento estratégico, onde tudo que eu ensinei aqui e muito mais, porque lá tem. Eu vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Esse Notion, que a gente vai utilizar como ferramenta base para realizar as nossas metas anuais. Esse Note é um Note que eu mesmo utilizo, tá, gente? Então, assim, super. Então, vai ter o quê? Vai ter o Notion. A gente vai sentar, eu e você, né? Eu vou enviar o formulário e você vai responder você vai responder o formulário e vamos estar juntas para fazer realmente o seu planejamento estratégico anual, tá? A gente vai tirar uma tarde para isso, vamos fazer o seu planejamento anual de acordo com tudo que você respondeu no formulário e trazer esse plano para você, né, junto com você ali, nós duas juntas, e com as ações necessárias para os 3 primeiros meses. Disso, você vai receber. Ai, sim. Ah, tá bom. Obrigada, Lorena. Beijo. Além disso, deixa eu colocar bem aqui de volta no coisa para conseguir. Opa, pronto. Você vai receber o Notion com estrutura, o calendário, os 12 calendários de conteúdos, né, mensal, para sustentar isso, e também a nossa reunião inicial, que vai ser agora. As- eu vou agendar com cada uma, né, verificar a disponibilidade de cada uma juntamente com a minha, para a gente destrinchar
essa sua meta anual nesses passo a passo que eu ensinei aqui, tá? A gente vai aplicar tudo isso que eu ensinei aqui nessa aula. Ok. Aí, exatamente, o calendário de conteúdo, ele vai ser feito de acordo com o plano anual. Porque o que que eu percebi ao longo do tempo? Muitas pessoas acabam não conseguindo executar as ações de vendas que existe porque não tem um calendário personalizado e eu vou entregar esse calendário personalizado para você. Ou seja, dia um vai ser um carrossel falando sobre isso. Dia 2 vai ser um Reels falando sobre aquilo, uma sequência de stories tal. Mas não vai ter as copies, vai ser ideias de conteúdos para você executar, ok? Alguém mais tem mais alguma pergunta em relação a isso? Ficou claro, gente? Eu vou mandar depois também no grupo tudo que vai vir, né, juntamente com o link, etc., para que você consiga ter essa clareza maior. Gente, todo mundo vai ter acesso no WhatsApp, tá? Não, não se preocupe, é só me chamar no WhatsApp, dizer, Taliane, tô com dúvida em tal coisa, não tô conseguindo executar tal ato, me ajuda. E aí, eu, claro, vou dar socorro para vocês nesse momento também, tá? Ai, Cristo, mulher, já te disse, não é que seja Jurássica, é só mesmo por conta da tecnologia que às vezes ela dá umas bugadas mesmo. Não vê? Eu botei um QR Code aqui que nem deu certo, gente. Eu tinha feito tudo isso ontem, deu certo. Tinha dado certo, testei, retestei. E acaba que acontece esses imprevistos também quem sabe faz ao vivo, né? Então, no ao vivo sempre acontece algo nesse sentido. Então, olha aí, deu para fazer pelo que, enfim, quem for, gente, eu vou compartilhar com vocês as três primeiras depois, porque como agora eu tô focada em tirar a dúvida de vocês, etc. Mas eu vou avisar no grupo e individualmente também, tá bom? Pronto, fez pelo. Olha aí, o QR Code deu certo, coisa boa. Então, quem ficou em dúvida, a entrega, conseguir esclarecer ou ficou mais alguma dúvida? Se quiser também abrir o microfone para conversar, para falar, sintam-se à vontade, gente. Eu acho que eu não bloqueei ninguém, não. Perfeito. Posso falar? Pode, claro, Cris. Isso aí está valendo para os lançamentos também, Thali? Ah, não. Deixa eu pensar aqui, porque lançamento, geralmente, o que que acontece? Não é só isso que precisa. Precisa de. Não é só campanhas de venda, mas dá para o lançamento também, só que você tem que ter noção de que para lançamento você precisa, não é só de um calendário de conteúdo ou de uma estruturação de tarefas e metas, você precisa de muito mais coisas. Você precisa de mensagem no WhatsApp, você precisa também de criar o grupo, você precisa de uma série de outras tarefinhas que a gente vai colocar lá dentro do planejamento, mas que talvez o suporte precise ser um pouco mais robusto, entende? Aí a Cris saiu, meu pai? Não, saiu não, tá aqui. Pronto. Mas, em geral, entendeu? Tipo assim, a gente vai fazer quantas mentoradas você precisa e etc. Ah, perfeito, Débora, tá ótimo. Vou mandar a mensagem toda no grupo, tá? Daqui a pouquinho, quando a gente encerrar aqui,
Porque apesar de eu ter uma meta alta, eu ainda não tenho uma equipe bem robusta. Então, é mais. Pronto, perfeito, Dri. Maravilha. Então, gente, é isso. Se ficou mais alguma dúvida, a gente vai tirar lá dentro do grupo, tá? Eu agradeço de coração cada uma de vocês que está aqui comigo, que ficou até agora. Muito sucesso para todas. E eu vou disponibilizar também a gravação, né? Quando eu fechar aqui, juntamente com o material que eu utilizei aqui na aula para vocês, tá bom? Ok. Beijo no coração e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.